Estatística. Estatística é uma ciência de dados, é uma ciência dedicada à coleta, à manipulação e à análise de dados. O objetivo principal dela é reduzir as incertezas sobre o assunto avaliado e apresentar resultados com a menor margem de erro possível. Os cientistas de dados são, em parte, matemáticos, cientistas da computação e investigadores de tendência, aplicando e idealizando os métodos mais eficientes. Métodos mais eficientes para recolher, tabular e interpretar informações referentes às mais diversas realidades, como, por exemplo, a indústria, o comércio, a saúde e a educação. A estatística também está presente em experimentos científicos, análise de risco, por exemplo, para concessão de crédito, em pesquisas de opinião para lançamento de novos produtos e para ensaios clínicos com novas vacinas e remédios, entre outros. Um exemplo foi a vacina da Covid. Teve um tempo atrás, um ensaio no Brasil. De modo que facilite e aumente a eficiência da análise de dados, são utilizadas algumas ferramentas da área da computação, como, por exemplo, o Python, o R, o SAS e outros. Aqui vamos explicar um pouco sobre o R. Ele é uma linguagem e um ambiente de desenvolvimento integrado para cálculos estatísticos e gráficos. Para estatísticos, o R é especialmente útil porque contém diversos mecanismos incorporados para a organização de dados, execução de cálculos sobre informações e criação de representações gráficas do conjunto de dados. Então, a gente vai tentar algo mais prático nesse vídeo, e para isso a gente vai usar o banco de dados Gapminder e o pacote dplyr da linguagem R. O banco de dados Gapminder é uma base de dados que coleta uma quantidade grande de dados socioeconômicos sobre quase todos os países do mundo, desde 1952 até 2007. Já o dplyr, ele é um pacote do R que a gente utiliza ele principalmente para manipulação dos dados. Para poder utilizar o dplyr no Gapminder, nós criamos algumas questões que podem ser interessantes. A primeira delas é qual continente teve o maior crescimento demográfico entre 1952 e 2007. Aqui nós encontramos três funções do dplyr, que é o filter, o group by e o summarize. O filter, ele seleciona as linhas do banco de dados, as informações, seguindo determinado critério. Nesse caso, nós estamos selecionando os anos que são iguais a 1952 e a 2007. O group by, ele vai agrupar as informações. Então, tipo, nós temos a variável continente, e dentro dela nós temos cinco continentes, e aí tem todos os países dele, então a gente agrupou todos esses países em uma informação só, reduzindo só para 5. E o summarize, ele vai resumir o total nesse caso aqui, ele vai resumir o total da população de cada um desses países em cada um dos continentes. Como nós podemos ver aqui na tabela, a gente pode ver a população de 1952, de 2007 e o crescimento relativo dos 5 continentes entre esses 2 anos. A próxima pergunta é: quais eram os 10 países mais ricos do mundo em 2007? Aqui nós utilizamos uma nova funçãozinha que é o arrange, que ele vai reorganizar as informações baseando-se nos seus valores. Nesse caso, a gente está usando uma função, no caso, decrescente. E podemos ver que o país mais rico do mundo em 2007, baseado no seu PIB per capita, foi a Noruega. Próxima pergunta: quais os 10 países mais pobres do mundo? Nesse caso, a gente só mudou o range de decrescente para crescente. E aqui nós vemos que foi a República Democrática do Congo. A próxima é: quais os maiores PIBs do mundo em 1952 versus em 2007? Aqui a gente tem a função transmute, que ela vai criar novas colunas, desconsiderando outras. E podemos ver que nos 2 anos, o país com maior PIB foi os Estados Unidos,
e que de 1952 para 2007 o Brasil conseguiu subir 2 posições nessa tabela. Outra pergunta também é quais países tiveram maior crescimento econômico entre 1952 e 2007? Aqui a gente só vai usar um filter básico de cada ano e depois a gente vai criar a tabela usando o data frame. E podemos ver que o país que teve o maior crescimento foi a Guiné Equatorial. Então foi isso, espero que tenham gostado e até a próxima.